Olá, pessoal. Boa noite a todos aí. Desculpa o atraso aí, tá em outra aula. Vamos lá para a nossa segunda aula aí da UC de Informática Básica. Só que antes de a gente começar a aula, pessoal, quero conversar com vocês aí sobre mudança do nosso horário aí da web aula. Deixa eu pegar aqui, cadê? Olá, pessoal. Deixa eu começar a gravar aqui. Aí já começou a gravar. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Vamos lá iniciar mais uma aula da nossa sede de informática básica. Como eu falei, pessoal, antes da gente iniciar, vocês entrarem em contato aí pelo monitor aí, o Pedro, eu percebi também aí que esse horário que eu programei as web aulas vai estar chocando com as aulas presenciais, que não aula durante a semana, né? Bom, então, pessoal, eu quero propor uma mudança. Vou falar aqui, claro que não está todos aqui, eu quero também, vou propor depois lá no grupo, mas eu creio que todos vão acabar concordando. Eu vou fazer então uma mudança, pessoal, do nosso horário de aula. Vou passar ele da sexta-feira para quinta-feira às 20 horas, pode ser? Pode ser, Para mim pessoal? fica meio difícil. Oi? Não entendi. Para mim fica meio difícil dia de quinta-feira. Fica mais difícil. Quinta é difícil, pessoal, é porque eu não tenho muito como mudar esses horários, ou eu posso mudar a quinta ou permanecer nesse horário. O que que eu posso fazer, pessoal? Nesse primeiro momento, eu posso colocar vou propor então uma enquete lá no grupo, né? Aí eu tenho que ver o que que a maioria vê aí, né? Quem que não tá podendo aí, só para o É Jonathan, sou eu, Jonathan. Jonathan. Aí eu tenho que ver, Jonathan. Pode ser que você e outros colegas também não tenham, né? Aí dependendo, se o pessoal não puder, eu vou manter o horário, né? Isso aí, se a maioria tem que ser o consenso aí com a turma, né? Porque alguns, né, não acho que não sei, foi o caso do John, mas alguns colegas falaram que ficou muito em cima, né? Porque moram distante da escola e até se deslocar para poder chegar em casa e assistir aula, pegar aula ao vivo, né? Não consegue, né? Também entendo perfeitamente a questão do deslocamento, a gente sabe que é grande cidade, né? Recife é uma cidade grande, deslocamento, a gente sabe que mobilidade no Brasil é, é problema, né? Então, pessoal, então, por enquanto eu vou deixar aí, eu vou propor a enquete lá no grupo. Qualquer coisa a gente faz mudança, caso contrário, a gente mantém o horário. Certinho, pessoal? Pode ser? Que vocês, né? Vou deixar lá, vou propor depois, a gente não tem problema. Então, pessoal, hoje eu quero falar aí, mas de qualquer forma, pessoal, eu sei que mesmo que muitos não consigam é, pegar aula ao vivo, até por questão mesmo de rodar turno, né? Pois é um dia tá conseguindo, por exemplo, nessa semana tá com folga, consegue pegar aula, no outro dia não tem como, porque tá rodando turno, né? O trabalho em escala, né? Que a gente sabe como é que é. De qualquer forma, a aula fica gravada, pessoal, e qualquer coisa também, pessoal. É, a aula também é uma forma de tirar dúvidas, sim, a gente tem os outros meios, como eu falei, a gente tem lá o chat da plataforma, tem o WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo também. Então, quando dificuldade, pessoal, pode entrar em contato. Se eu não conseguir assistir aula, então eu estou com dificuldade, eu ajudo, posso mandar um vídeo individual aí, faço um videozinho aqui rápido, mando pessoalmente para tentar auxiliar na dúvida, né? Ou alguma coisa pontual eu já explico por digitando mesmo, certo, pessoal? Então vamos lá, turma. Vamos abordar aí a nossa segunda atividade. Nossa segunda atividade vai trabalhar com Excel, né?
Então, também da mesma forma, vou trabalhar com o Excel, do Office, do pacote Office e também o planilhas do Google. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E mostrar aqui a atividade. Bom, compartilhar aqui, pessoal. O que vocês vão fazer, pessoal? A gente tem 3 exercícios aqui. Vocês vão montar a tabelinha conforme está pedindo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Essa primeira aqui, ó, vamos calcular a média das notas de cada aluno. Aí tem a fórmula da média, célula a célula. Vou mostrar as formas de se calcular no Excel, né? Que a gente insere formas. Então, primeiro, vamos abrir uma página aqui. Vamos abrir um Excel. Então, a nossa primeira opção aí, o Excel, correto? Vou abrir uma pasta em branco. Bom, deixa eu fechar aqui o Copilot. Bom, turma, então é o seguinte. O Excel, ele trabalha em formato matricial, né? Ou seja, é uma matriz, e uma matriz, ela tem um endereço, né? O endereço é a linha e a coluna. Então, a coluna, como vocês podem estar percebendo, ela é alfabética, né? Então A, B, C, D até, né, N colunas. E a linha é número. Então 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, esse primeiro endereço que eu estou aqui, ó, é a coluna A, linha 1. Se eu referenciar essa daqui, ó, então a célula que está ativa agora é a célula da coluna D, linha número 8. Eu tenho duas formas, pessoal, de estar, por exemplo, escrevendo na célula. Eu posso dar um duplo clique, né? Os dois botões com clique, botão esquerdo do mouse. Aí tá vendo que tem um cursorzinho ali? Tem um cursor, posso escrever, ó. Vou escrever aqui, ó. Mas fala, professor, mas isso aqui não está indo para as outras células? Não, isso aqui é só para mostrar o texto que está mostrando na célula. Se eu der um Enter, ó, tá vendo? A célula do lado, ó, por exemplo, a E8, não tem nada, só tem conteúdo na coluna D, linha 8. Então a célula tem aqui um texto. E aqui, pessoal, eu posso escrever texto, posso escrever número, posso misturar os dois lá, letra com número, sem problema nenhum. E se eu colocar, por exemplo, D4, colocar, por exemplo, um igual D4, olha lá, ele vai me referenciar a célula ali, ó. Então, eu estou falando com a linha, o que tiver no conteúdo D igual a 4 vai, como dizer assim, copiar o conteúdo aqui. Isso aqui é uma fórmula, certo, pessoal? Você pode pôr um igual aqui. Outra forma de escrever, pessoal, então tem aqui, você pode vir aqui, ó, que é a área de texto. Ó. Então você pode escrever ou escrever uma função, tá vendo? Ó, inserir função. Tem N funções aqui. Então vamos fazer aqui, pessoal, vamos escrever, por exemplo, essa tabela aí, ó, que é a notas de informática da escola Gotinho de Luz. Então vamos escrever aqui, ó, vamos escrever na célula 1, vamos escrever aqui, ó, notas de informática da escola de luz. Então, a célula 1 está isso aqui. Na célula abaixo, na A2, eu vou escrever aqui aluno. Vou escrever tudo primeiro o conteúdo, pessoal. Depois eu vou me preocupar com a parte de formatação. Vou apertar a setinha do teclado, ó, direcional, ó. Então, escrever o nome dos alunos. Ó. Então, vamos lá. Alexandre, Alceu, Ana, José, Ney, Pedro e Carla. Certo? Então tem aqui, ó, Windows. Vou escrever agora para o lado, ó, Word. Vou escrever PowerPoint, Excel, Print, Corel, Internet. E aqui vai ser a média.
E aqui eu vou escrever as notas. Então, aqui, ó, 6,5. Tem que tomar cuidado, pessoal, dependendo da configuração. O Office, se estiver na língua inglesa, o decimal é um ponto. Já no nosso brasileiro, vai ser o quê? Vírgula. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui é o 7,5. Se eu colocar aqui 5,0, se eu colocar o vírgula zero, pessoal, por padrão, aqui que o Excel faz, ó, ele suprime ali, ele vai ocultar os vírgula zero. Depois eu vou mostrar como fazer eles mostrar os números normalmente. O outro aqui, ó, é 8,6, aqui é 7,3, aqui é 4,8, 9,2, 9,7. Aqui, ó, Word. Vamos fazendo aqui, ó, 6,8. Aperta a tecla aqui, ó, 7,5. Aperto para baixo, 9,0. Mais uma vez, 8. 7. 6,2. 9 e 8. Aí eu vou preenchendo. Então, 8, 9, 8, 7, 7,5, 7,5, 8,5 e 8,6. Então, aqui, ó, 7,8, 8, 6,8, 6,5, 6,8, 5,5, 8,6 e 9,1. Print 6,8, 7,5, 9, 8, 7, 6,2, 9 e 8. Coro 8, 9, 8,6, 7, 7,5, 7,5, 8,5, 8,6, 7,8, 8, 6,8, 6,5, 6,8, 5,5, 8,6, 9,1. Bom, pessoal, antes de fazer as fórmulas aqui, como é que a gente faz a formatação? Muito parecido. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer, tá vendo que ele está tomando como se fosse uma célula só. Então, o que que chama disso aqui? A gente chama de mesclagem. Como é que eu mesclo aqui? Então, eu pego a célula A1, vou com o botão esquerdo do mouse, seguro e vou arrastar, ó, tá vendo? Ó? Ele vai começar a ir até aqui no final, ó. Bom, eu quero mesclar isso aqui. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Mesclar e centralizar. Pronto, aí você mesclou, tá vendo? Agora ele está tomando como se fosse uma célula só, que é a célula 1. Além disso, pessoal, vocês estão vendo que ele está em itálico, como vocês podem estar observando, está em itálico e negritado. Além de negritado, ele está sublinhado. Então, como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui, ó, marco aqui, posso fazer aqui e vim aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado. Vou colocar aqui num tamanho maior, ó, 14, por exemplo, e pintar aqui, por exemplo, a fonte, ó. Então a fonte, ó, ela vai ser um azul aqui. Pronto, pegar um azul. Tá vendo? Não está exatamente igual, pessoal, mas é mais ou menos. Não precisa ser igual, só para vocês terem noção da formatação. Quero também, pessoal, deixar aqui, ó, igual, deixar tudo também azul negritado. Como é que eu faço? Então, eu venho aqui também, ó, seleciono todos, que aí vai fazer o seguinte, ó. Se eu fizer... o que eu mudar aqui, vai mudar em todos. Então, eu vou colocar negrito e tudo em azul, tá vendo? E, além disso, eu quero centralizar todos. Então, eu venho aqui e centralizo, tá vendo? E vai centralizar. Se vocês estão vendo aqui, pessoal, tá vendo que esse aqui do PowerPoint, ele está suprimindo porque a célula ficou pequena. Como é que eu ajusto aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso selecionar cada uma das células aqui, ó. E o que que eu posso fazer, ó? Tá vendo esse cursor mudou aqui, ó?
Tá vendo? No que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ó, tá vendo? Tem a largura. Vou aumentar um pouquinho a largura. Vou colocar em 70 pixels, ó. 70. Vou colocar um pouco mais largo. Vou colocar 80. 80. Pronto, ó. Aí ficou visível aqui, né? Então mudou a largura. Outra coisa que a gente pode observar também, pessoal, que os números aqui, ó, sempre está com uma casa após a vírgula, eles estão centralizados. Da mesma forma, vou pegar o botão esquerdo do mouse e vou selecionar primeiro para o lado aqui, ó, para o lado direito, marquei a linha, quero marcar toda o conjunto de dados, ó. Vou apertando, vou direcionando para baixo, tá vendo? Ó? Direciono, 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 direciono. Beleza, marquei tudo. Quero centralizar? Eu venho aqui, ó. Vou centralizar aqui e aqui, ó. Pronto. Beleza. Outra coisa aqui, pessoal, que é a configuração dos números. Para ficar formato de nota certinho. Como é que a gente faz? Da mesma forma, vou selecionar tudo. Aí eu venho aqui, ó. Vou colocar como número. Ó, só que está com duas casas após a vírgula. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir casas decimais, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Diminuo o número de casas decimais. Beleza, ó. Agora tá correto. Bom, então tá praticamente tudo pronto. Ah, e outra coisa também aqui, ó, é as bordas, né? Tá vendo que tá tudo divididinho aqui com as bordas? Então eu vou selecionar aqui de uma vez, eu vou selecionar a primeira célula e vou para baixo, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, bordas. Aí eu venho aqui todas as bordas, ó. Pronto, fez, né? Agora tá toda a divisão certinha aqui. Agora eu preciso fazer a média. Bom, a média, pessoal, tem duas formas de fazer. Tem a fórmula pronta ou eu posso criar uma fórmula. Como é que a gente sabe como é que é calculado a média? Então a gente pega para calcular aqui, né? Qualquer fórmula no Excel é o igual. E é a soma das notas. As notas aqui, pessoal, estão nas células. Então, é a célula B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, e vou colocar, ó. Então, vamos lá, ó, B3 mais C3 mais D3 mais a célula E3 mais F3 mais G3 mais a célula H3. Fecha um parênteses. Então, a média é a soma, né, dos itens dividido pelo número de itens. Então, vamos contar aqui, ó. Então, é 1, 2. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 notas. Então, divido por 7. Né? Fechei o parênteses. Então, primeiro ele faz a soma dentro dos parênteses, por isso coloco o parênteses para dar prioridade na precedência. Então, que está dentro do parênteses, ele resolve primeiro. Então, primeiro ele vai somar e depois ele vai dividir por 7. Caso não tivesse o parênteses, o que, que ele faria primeiro, o Excel? Primeiro faria a divisão do último número por 7, depois ele faria a soma. Então, ficaria errado. Então, primeiro, somo tudo que está entre parênteses. Então, o resultado dessa soma, ele vai dividir por 7. Dou um Enter, ó, ele deu a média. Então, da mesma forma, pessoal, a média aqui está com um número com muitas casas após a vírgula. O que, que eu faço aqui? Eu ajusto, diminuo, ó. Vou diminuindo até chegar, pronto, a uma casa decimal. Então, por exemplo, a média do Alexandre aqui é 7,4. Eu quero propagar, ao invés de eu ficar repetindo essa fórmula para cada um dos alunos, o que eu posso fazer? Eu posso propagar essa fórmula para baixo. Só que ele não vai repetir a fórmula do Alexandre, ele vai. Tá vendo? Ó? Tá vendo essa cruzinha preta aqui, ó? Então eu consigo, ó, se eu apertar com o botão esquerdo do mouse e arrastar aqui, ó, o que acontece? Tá vendo? Ele vai para e ele já vai formatado, ó. Então ele pega a nota do, tá vendo? Ele está vendo que ele muda aqui os endereços, ó. Então ele pega aqui as notas do Alceu de cada um dos alunos, tá vendo? Agora, se eu fizesse isso daqui, ó, que é uma coisa que o Excel tem, que é fixar a linha e a coluna, que é o chamado cifrão, ó, se eu colocar um cifrão aqui, ó, o que que vai acontecer, ó?
Ó, por quê? Ele vai pegar sempre essa nota aqui, ó, Alexandre, no caso 6,5. Então, ele vai desprezar essas outras notas aqui e vai pegar essa primeira, que eu estou travando nessa célula. Então, esse recurso aqui do cifrão é travar a linha, né? Travar a linha e a coluna. No momento que eu tiro essa trava. Aí eu posso de novo vir aqui, ó, e volta ao normal. Bom, outra forma, pessoal, é utilizar as formas que meu próprio Excel tá. E como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente vir aqui, colocar igual, escrevo média, ó, média, ó, tá vendo, ó? Então ele tem as médias aqui, ó. Então tem média, dou um duplo clique, ele vai querer saber, ó, qual que é o conjunto de dados aqui, ó. Então eu quero do B3, C3, ó, então com o botão esquerdo do mouse eu vou clicando e arrastando, tá vendo, ó? Arrasta, arrasta e arrasta aqui, tá vendo? Eu quero então do B3 até o H3. Fecho parênteses, ó, vai me dar o mesmo resultado. Vou propagar aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Então aqui, pessoal, o que que ele me evita? De eu gerar algum erro, porque pensa se fosse um monte de nota aqui que viesse até definida ali, ó, ia gerar erro. Eu estaria mais propenso a erro, mesmo se fosse aqui a quantidade de dados longa aqui na, vamos dizer assim, na horizontal quanto na vertical, né? Pensa numa planilha muito extensa. Melhor jogar a fórmula pronta, que ele já me dá a média. Ele faz todo aquele cálculo de somar tudo, dividir pelo número só naquela fórmula média. Ah, o que que diz essa fórmula? A ajuda aqui, pessoal, ela é bem tranquila. Tá vendo? Ó, você clica em cima, ó, tá vendo que ele tá dando, ó, já mudou aqui, ó, você clicar aqui, ó lá, ele dá ajuda. Aí ele fala o que que é a função, ó. Tá vendo? Ó, função, o que que é? Ele retorna a média aritmética dos argumentos. Então, tudo aquilo que está na célula ele chama de argumento, que a função é isso. Você dá um argumento, ele dá um resultado, né? Então, em função do argumento, te retorna esse resultado. Então, aí tem lá, ó, sintaxe, como escrever, os comentários, ó, os outros tipos de média, ó. Olha lá, tá vendo? Ele dá um exemplo, ó. Ele dá um exemplo, vários tipos de média, tá vendo? Então, o Excel hoje, pessoal, ele é bem tranquilo com relação a isso, nas outras versões. A ajuda é bem tranquila, é fácil de resolver. Então, aqui, pessoal, essa é a forma de colocar a média, certo? Ah, então, aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamentos? Tudo certo, pessoal? Então, vamos para a próxima opção, que é o Google Planilhas, né? Então, quem, quem tem aí ó, uma conta do Google, você consegue acessar. Então, aqui, ó, você vem, deixa eu compartilhar de novo. Então, compartilha aqui, ó, vem aqui na Google Apps. É, justo agora deu problema. Vamos ver se aqui vai dar certo. Ver se. Aí, voltou ao normal. Então vamos lá. Aí vem aqui. Aí você vem aqui, ó, em planilhas, ó, Google Planilhas. Aí você vem aqui, ó, planilha em branco. Bem parecido com Excel, pessoal, só que aqui tem umas certas diferenças. Então, da mesma forma, o que que você vamos fazer aqui, ó? Vamos escrever, ó. Ó, vamos fazer aqui, ó, notas, ó, notas, notas de informática da escola Coutinho de Luz. Então tem aqui aluno, vamos escrever lá. Alexandre, Alceu, Ana, José, Ney, Paulo, Pedro, Carlos.
Então, vamos lá, pessoal. E a gente vem aqui, ó, Windows, Word. Vou colocar aqui PowerPoint, Excel, Print, Fora, Internet. E aqui é a média. Bom, pessoal, então da mesma forma, como é que é a formatação? Primeiro eu quero fazer ele colocar uma célula só, eu clico, né? Então, clique e arrasto com o botão esquerdo do mouse, vem até aqui em média, para mesclar aqui, pessoal, tá vendo? Mesclar a célula. Então aqui eu posso mesclar e depois eu posso centralizar. E esses aqui, ó, eu posso clicar e arrastar e centralizar eles, ó. Para centralizar, tá vendo? Vem aqui, clica aqui, vem centro, ó, eu centralizo. Quero fazer aquela alteração, como é que eu faço? Então eu posso colocar aqui o valor 14, aumenta aqui a fonte, vou colocar ele em negrito, itálico, não tem o sublinhado dele faz arriscar. E a cor da fonte, vou colocar ele azul aqui, ó. Pronto. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Posso colocar ele negrito e colocar a cor da fonte azul. Pronto. E agora, pessoal, vamos preencher aqui com os valores, né? Então, vamos lá com os valores. 6,5, 7,5, 5, 8,6, 7,3, 4,8, 9,2, 9,7, 6,8, 7,5, 9, 8, 7, 6,2, 9, 8. PowerPoint 8, 9, 8, 7, 7,5, 7,5, 8,5, 8,6. Aí o Excel 7,8, 8, 6,8, 6,5, 6,8, 5,5, 8,6, 9,1. Então, o print aqui é 6,8, 7,5, 9, 8, 7, 6,2, 9, 8. Fórum 8, 9, 8,6, 7, 7,5, 7,5, 8,5, 8,6. Internet aqui, 7,8, 8, 6,8, 6,5, 6,8, 5,5, 8,6, 9,1. Bom, então aqui, pessoal, eu posso também, da mesma forma, colocar eles, né, com o número ali. Como é que eu faço? Seleciono da mesma forma, tá vendo? Seleciona, vai ficar ativo aqui, ó. Vou colocar até que no da média e vou aqui, ó, aumentar o número de casas decimais, ó, e diminuir, ó. Pronto, aumenta uma vez e dá 2 casas, pronto, ó, tá vendo? Então ele vai ficar desse formato de nota aqui. E além disso, já vou centralizar também, ó. Então seleciono, venho aqui, centralizo. Aí a média aqui, pessoal, da mesma forma, eu posso colocar aqui um igual. E aqui, ó, da mesma forma, ó, B3 mais C3 mais, eu posso selecionando, ó, B3 mais E3 mais F3 mais G3 mais H3 divido por 7. Ó, tá lá, tá vendo? Aí já dá até o preenchimento automático, ó. Dá um ok aqui, ó. Ó, nem... A outra forma, pessoal, é a média. Como é que calcular a média aqui? Aqui, pessoal, qual que é a diferença para o Excel?
As fórmulas aqui estão com o nome em inglês. Então, provavelmente vocês vão ter que dar uma pesquisada. Então, por exemplo, média aqui, ó, você não consegue escrever média aqui, ó. Então, o que que é? É average, tá vendo? É a média, tá vendo? Valor médio numérico. Então, average. Aí você pode colocar, ao invés de até I3, você pode colocar até H3, ó. Aí você fecha o parênteses. Pronto. Dá o preenchimento automático. Você pode dar um Ctrl Enter, igual ele tá falando ali, ó. Para pôr a fórmula aí no Google Planilhas, você seleciona onde você quer pôr a fórmula e aperta ali na lupa. Aí você consegue escrever a fórmula na lupa e Pode consegue pôr a também. fórmula normal. Pode também, sim. Também é uma forma. A lupazinha está falando aonde? Ah, essa Na aqui, né? superior esquerda, isso. Essa Você aqui, né? escrever a fórmula aí, tipo, Uhum. somar, subtrair, ele já faz a fórmula automática. Eu não sei se ele está traduzindo automático, porque geralmente as fórmulas deles estão em inglês, igual tá aqui, né? O average, né? Pode ser que, né? Então pode ser que a fórmula aqui esteja um pouquinho diferente, porque está em inglês, né? Só pegar as fórmulas em inglês e fazer essa Eu tenho tradução aí. tantas fórmulas quanto o layout. Aí normalmente é em inglês. Eu quero colocar as bordas, ó, é só vir aqui, ó. A borda, tá todas as bordas. Pronto, aí já tá pronto aqui. Aí aqui quer salvar, você pode salvar, ó. Você pode salvar ele tanto como Excel, tá vendo? PDF, qualquer formato. Eu quero salvar em Excel, pode salvar, ó. Olha lá, ele vai gerar um Excel, tá vendo? Uma planilha sem título aqui, beleza. Ele vai traduzir para o Office. Pode fazer, tá vendo? Ó? Vai. E ele vai fazer a tradução automática aqui, ó, das fórmulas e tudo. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Pode falar, Jim. Quando é que essa aula vai estar disponível na plataforma? Você pode me informar? Olha, eu quero colocar até amanhã sem falta, Jonathan. Que esse fim de semana eu quero deixar disponível para Uhum. vocês aí. Ok. Certinho? Eu acho que eu consigo ainda hoje. Eu vou tentar aqui já finalizar, já colocar ela lá para vocês. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida aí, questionamentos? Bom, por mim tá Ah, tranquilo aqui. tranquilo, pessoal? Bom, então, não tendo dúvidas, eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, questionamento na execução desse exercício, pode me procurar. Ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês. Me procurem, eu ajudo, sabe? Não, não nego, né? Estou aqui para ajudar vocês. Estou aqui para isso mesmo. Então é isso, pessoal. Vou desejar a todos uma boa noite, um bom fim de semana, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Boa noite, fim de semana. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Tchau, Tchau. tchau.